Olá pessoal, sejam bem-vindos, aqui fala o G. Já viram os últimos tutoriais, aprendemos um pouco sobre como é que funciona o Photoshop, como é que temos os layers, como é que temos as ferramentas. Agora vou explicar um pouco de algo que eu utilizei muito quando comecei a mexer no Photoshop, onde eu brincava imenso. E vão perceber, pelo menos uma delas foi uma das ferramentas que eu utilizei que marcou muito como eu ilustro hoje em dia. Vamos ir para o Photoshop e vou-vos mostrar. Então, no Photoshop, vamos começar primeiro então vamos abrir um projeto. Eu tenho aqui uma imagem aqui pequenina no tamanho. Esta, como podem ver, é uma fotografia no terraço de um prédio onde eu vivi, quando era mais novo. Como podem ver, eu sou da margem sul, aqui tem o Cristo Rei que é ao fundo. E eu vou-vos mostrar o quê? Vamos brincar com os filtros. Onde é que eu encontro os filtros? Aqui em cima, como podem ver, tem filtros, ou filter. Depois tem aqui imensos. Esses que vocês têm aqui a seta, como podem ver, tem várias opções. Não vamos mexer ainda aqui, porque aqui é mais à frente. Mas vou começar aqui pelos Artistic. Se eu colocar aqui Artistic e depois Color Pencil, vocês vão perceber o que é que está a acontecer. A imagem vai carregar. Aqui em baixo tem a escala de que vocês estão a ver a imagem, vamos pô-la de forma que consigamos ver a imagem toda. Então aqui podem ver a imagem que estava assim, como podem ver. Agora foi aplicado um filtro por cima. Os filtros vocês têm a possibilidade de controlar muitos dos parâmetros que o próprio filtro faz. Já agora, este look que vocês têm a ver, este aspecto, é de uns Photoshops mais recentes, se não me engano, a partir do CS3 ou do CS2, que começou a ter aqui todos os filtros que vocês tinham aqui atrás. Deixem-me só voltar. Estes filtros todos, aqui Artistic, Blur, Brushstrokes, Distort, Noise, etc. A maior parte deles aparecem agora aqui em forma de pasta. Vocês conseguem passar de um filtro para o outro sem precisar de sair daqui e fazer OK ou Cancel. Mas vamos ver como é que podemos controlar isto. Só reduzir aqui de novo. Como podem ver, tem aqui, este é o Color Pencil, simula de certa forma como se tivesse sido pintado com lápis de cor. Vocês podem controlar a largura do lápis, pencil width, desculpem lá. Podem controlar aqui a largura, como podem ver, à medida que eu vou aumentando o valor aqui da width, os detalhes vão ficando cada vez mais... vão ficar cada vez menos definidos, se for por assim. Se eu diminuir aqui imenso para 1, vocês conseguem ver aqui muito mais risquinhos, etc. Depois podem ver a pressão do pencil, etc. Ou seja, se vocês forem por cada um deles, que tem aqui imensos, agora têm a possibilidade de ver a miniatura de como é que a vossa imagem vai ficar depois de aplicado o efeito. Mas também é claro, desculpem lá, é claro, podem sempre alterar. O que eu disse, o filtro que marcou muito o meu trabalho é este, é o cutout. Como podem ver, dá uma ilusão de quase de um stencil, que é uma forma de grafite, que quando eu percebi como é que funcionavam, que era basicamente cortar o papel e depois passar o spray por cima e ficava como se fosse um decalque, que é um decalque aliás. Eu adorei isso e tentei sempre replicar isso nas minhas ilustrações. Como podem ver, vocês podem aumentar o número de níveis de detalhe. Se eu diminuir para 1, fica quase uma mancha monocromática, não se percebe o que é. Mas se eu aumentar os níveis para 7 e a simplicidade das edges aqui, se eu diminuir, a imagem fica quase a mesma, com alguns detalhes, mas é claro, mudando aqui, como podem ver, vocês podem controlar de imensas formas as vossas imagens. Depois tem aqui, ainda na pasta Artistic, tem aqui Dry Brushes, Film Grain, Palette Knife, entre outros. Ou seja, vocês têm aqui muita informação. É muito engraçado de virem aqui, tentem brincar com o que há aqui, porque vão encontrar efeitos muito engraçados. Eu já vi muitos desses efeitos aplicados em fotografias. Quando são bem aplicados, saem coisas muito fixe. Que mais? Aqui, como podem ver, não são todos os filtros. Aqui só aparecem os filtros que vocês conseguem ver, que são os Artistic, Brushstrokes, Distort, Sketch, Stylize e Texture.
Deixa-me só abrir aqui para vocês perceberem. O Stylight tem estes glowing edges que eu já vi isto aplicado a uma imagem que ficou muito fixe. Como podem ver, faz um estilo de neon, parece que é um quadro psicadélico quase. Mas deixem-me só mostrar aqui outros filtros que... Deixem-me só duplicar primeiro este background e esconder o de baixo. Filtros que não apareciam naquela janela, que são, por exemplo, blur. O blur desfoca a imagem. Se eu fizer simplesmente blur average, ficou isto que dá erro. Mas se eu copiar este bocado, por exemplo, aqui o Cristo Rei, se eu copiar esta parte, desculpem, Ctrl Layer vai a copy já agora. O que eu fiz foi, só voltar atrás, assim vocês percebem. Eu fiz uma seleção, e sempre que tiverem uma seleção fechada, vocês podem sempre fazer isto. Vocês podem criar esta seleção, transformá-la num layer à parte. Ou seja, se eu fizer botão direito, layer vai a copy ou cut, em cut ele vai cortar, mesmo na imagem, a vossa seleção. Se eu fizer Ctrl Z, desculpem, Ctrl Z. Se eu fizer layer vai a copy, ele vai deixar a vossa seleção na imagem normalmente, só que simplesmente copia aquele pedaço que vocês cortaram. Se eu fizer aqui um zoom, vocês vão perceber o que é que vai acontecer. Se eu fizer filter, blur, fizer o average, ele faz uma média do blur e as cores todas estão aqui. Ficou um cinzento que é a média das cores estão aqui ou algo parecido. Mas o que eu mais uso é, por exemplo, vocês brinquem depois com os que têm aqui. Os que eu mais uso é o Gaussian Blur. Como vocês podem ver, ele faz um blur gigantesco à imagem, mas é claro, vocês podem controlar aqui e com o preview on. Se fizerem off, vocês não veem o que está a acontecer. Se fizerem on, conseguem ver. Atenção, porque isto tem imagens muito grandes, aliás, pode causar pode fazer com que o vosso computador fique muito lento. Por isso, depois tentem controlar aqui o nível do blur que vocês querem, mas eu uso isto muitas vezes quando estou a fazer retoques de imagens ou mesmo quando estou a ilustrar, porque isto ajuda muito para fazer as coisas desfocadas à distância e simular tipo, o foco e desfoque da lente. Se eu fizer OK, podem ver, ficou. Mais, tem um blur, o outro que eu uso muito, o Motion Blur, para simular movimento, como podem ver. Parece que foi tirado a alta velocidade. Vocês podem aumentar o desfoque ou diminuir, fazer algo mais subtil. Mas em blur ainda temos o Radial Blur, este é um que eu uso muito. E o Radial Blur é um bocado é difícil de utilizar porque, como podem ver, aqui tem a pré-visualização do tipo de blur que vocês vão fazer, do tipo de desfoque. Em spin simplesmente ele vai girar no eixo, mas em zoom ele vai fazer mesmo um zoom. Se eu fizer OK, vocês vão perceber que ele foi parece que levou com uma explosão. Porquê? Porque o que o Radial Blur faz é, dentro da composição do vosso layer, do vosso projeto, ele vai buscar o centro, onde está aqui, e vai fazer o blur. Deixa-me só meter algo mais pequenino para não ficar tanto tempo. Ou seja, o centro é aqui e de forma radial ele vai esticar, vai desfocar a vossa imagem. Como é que vocês podem controlar isto? Onde é que está? Blur, Radial Blur. Simples, vocês têm um pouco a olho procurar onde é que é o centro. Por exemplo, esta imagem está mais perto do quadrante superior esquerdo, por isso, se eu fizer assim e fizer OK, vai estar mais ou menos aqui. Pronto, está aqui. Faço Ctrl Z, Filter, Blur, Radial Blur, estico um pouco mais para ficar perto do Cristo Rei, aumento um pouco, faço OK, e agora está aqui no centro, como podem ver. Ou seja, é algo que vai muito, como eu costumo dizer, touch and go, que é vamos fazendo e vamos aprendendo. Desculpem lá aqui o zoom. Mais, temos os Pixelate. Este é um efeito muito giro que eu gosto de utilizar, porque para quem já chegou perto dos anúncios outdoor, aqueles anúncios
como é que se chama? Nas paragens de autocarro, se vocês chegarem perto, vocês vão perceber que a impressão é feita com vários pontinhos e ficam... No início eu não percebia como é que aquilo funcionava, mas depois, como indiquei, depois de estudar o assunto nas aulas, eu percebi como é que aquilo funciona. E se vocês vierem aqui a Pixelate e fizerem, por exemplo, Color Half Tone, isto é um pouco a olho também, ou vocês decoram os efeitos, mas eu tenho aqui, a outra vez que eu utilizei foram estes parâmetros. Depois vocês, por favor, cheguem, mudem e pesquisem, vejam como é que isto funciona. Como podem ver, isto parece que são aquelas impressões, como eu estava a indicar, ou se forem mesmo com uma lupa numa revista, vão perceber que são vários pigmentos, várias bolinhas ali de cores, 3, 4 cores ali misturadas, que depois, é claro, à distância e minimizado, faz o vosso efeito. Eu já vi isto, quando bem aplicado, dá trabalhos espetaculares. Mais uma vez, eu volto a dizer, e mexam, experimentem, percebam como é que funciona. Deixem-me procurar aqui mais uns. Estes são os que eu utilizava muito, mas muito. São os aqui no Render, como podem ver. Render, Clouds, Different Cloud, Fiber, Lens Flare. O que eu utilizava muito é o Lens Flare. E eu também não percebia bem como utilizar isso, porque vão perceber agora, se eu fizer Lens Flare, e como podem ver tem aqui a miniatura da vossa imagem, e vocês podem escolher onde é que a luz está. Estão a ver? E à medida que eu mexo a luz, se eu quiser colocar o sol aqui, por exemplo, e se aumentar a brightness, depois podem escolher aqui o tipo de lente, 50mm, 35mm prime. Quem percebe de lentes e de fotografia vai perceber como utilizar isto. Quem não percebe, por favor, é só chegar e vão perceber como é que isto funciona. Vou meter aqui uma de 50 a 300mm, faço OK. E depois parece que temos aqui o sol e com o ruído que é causado nas lentes por causa do brilho do sol, etc. E simula esta luminosidade toda. Como controlar isto? Eu no próximo tutorial eu vou explicar como, se não no próximo, a seguir ao próximo, que é no quinto ou no sexto, vou explicar como controlar este efeito, porque se vocês podem ver, ficou ali, e se eu agora quiser mudar a fonte de luz do sítio, preciso de fazer Ctrl Z, preciso voltar aqui, Filter, Render, Lens Flare, e depois preciso escolher outro sítio, diminuir a intensidade, mudar a lente, 35mm, e fica ali o sol com a distorção toda. Como eu disse, mais à frente vou explicar como controlar isto quando estiver a explicar os blending modes. Mais filtros. Tenho um muito fixe também, que é o Cloud, que eu no início não percebi como é que funcionava, mas vou explicar como é que eu percebi. Porque cada vez que eu clicava numa imagem e fazia Filter, Render, Cloud, simplesmente aparecia isto. A imagem desaparecia e ficava esta mistura de quase nuvens, como eles chamam. E eu não percebia como controlar isto. E depois depois de muita tentativa e erro, eu tinha um layer à parte e tentei fazer Filter, Render, Cloud, e fez na mesma. E um dia eu tentei fazer isto com cores diferentes, aqui nas cores, a cor de foreground e a cor de background. Background é o que está por debaixo, é claro, foreground é o que está à frente. E fiz no Filter, Render, Cloud. E já agora, para aplicar o último efeito, o último filtro que vocês já tinham aplicado, sem alterar nada, ou seja, gostaram do filtro e querem aplicar de novo, tem aqui o atalho, ele fica sempre aqui com o último filtro aplicado, Ctrl F, e ele faz. E o que o Cloud faz é, ele vai apanhar na vossa cor primária e na cor de background, e ele vai fazer este Cloud. E depois isto, é claro, bem utilizado, e eu vou explicar como utilizar isto de forma criativa, dá uns efeitos muito fixos. Se eu fizer aqui, por exemplo, em overlay, como podem ver, ficou isto, parece que está em chamas. Mas no próximo tutorial vou explicar como utilizar isto. Mais filtros, deixem-me só procurar. E já agora, os filtros só podem ser, alguns dos filtros, aliás, só podem ser aplicados com layers que tenham conteúdo lá dentro. Por exemplo, este layer que está vazio, se eu fizer Filter, Blur, Color Pencil, ele vai dizer que não pode porque a área está vazia. É claro, mas como eu fiz há pouco, o Cloud, que é um exemplo, permite, porque ele vai sobrepor todo o conteúdo do layer com o filtro que eu selecionei.
Mais algo assim muito mais rápido, se eu fizer aqui Filter, Texture, Grain, ele vai criar-me este grão como quando já certeza já viram aquelas filmagens à noite quando parece que está com muita luz, mas no entanto está com muito grão. Isto pode ser simulado. Se eu aumentar aqui o contraste ou a intensidade do grain, por exemplo. Depois tem aqui outros efeitos. Como podem ver, vocês têm muita possibilidade, podem brincar com muita coisa aqui. Isto parece um azulejo. Podem ver, tem aqui um relevo e com um bocadinho de sombra, aqui algures. Se eu fizer OK, ele vai aplicar. Se eu fizer zoom, parece que é um mosaico gigantesco. E pronto, pessoal, isto é uma pequena visão e apresentação de onde é que estão os filtros. Agora sabem onde está, já sabem como utilizá-los. No próximo tutorial eu vou explicar como funcionam os blending modes, ou seja, como misturar os layers, o que está em cima misturado com o que está de baixo e todos os outros, como é que eles funcionam e como é que, numa ideia geral, como é que eles funcionam e porque eles estão separados por grupos. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, eu sei que no início já me disseram isso, que é muita informação, às vezes eu falo muito rápido, eu sei, eu peço desculpa, mas quando eu gosto do que eu estou a falar ou o assunto é do meu interesse, eu acabo por ficar entusiasmado e falo muito rápido. Espero que isso não seja uma barreira para vocês. Qualquer coisa é só voltarem atrás e tentem perceber, mexam muito no Photoshop, mas gostem, espero que tenham gostado do vídeo, aliás. Subscrevam o canal para terem o update sempre que eu fizer um novo upload do vídeo. Dêem uma vista de olhos no site no www.grmworks.pt e também na página facebook.com/grmworks, tudo junto. Por isso até a próxima e divirtam-se.